Hoje vamos falar das penas restritivas de direito. De acordo com o Código Penal, no artigo 43, as penas restritivas de direito são prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direito e limitação de final de semana. As penas restritivas de direito são penas alternativas e levam esse nome justamente porque evitam o cárcere e são as alternativas que o juiz tem de não mandar a pessoa para o cárcere nos crimes de médio e pequeno potencial ofensivo. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade quando atendidos os requisitos lá do artigo 44 do Código Penal para essa substituição. Influem diretamente na diminuição da massa carcerária e, consequentemente, no custo do sistema penitenciário, justamente porque evita o cárcere. A primeira espécie de pena restritiva de direito é a prestação pecuniária, que subdivide-se em duas: prestação pecuniária propriamente dita e prestação inominada. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro, que inclusive pode ser parcelado, destinado à vítima ou a entidades públicas com finalidade social, fixada pelo juiz entre 1 e 360 salários mínimos. A prestação inominada, se aceita pelo beneficiário, a prestação pode consistir em prestação de outra natureza, que não seja o dinheiro. O exemplo característico é a cesta básica. A segunda espécie é a perda de bens e valores, que é destinada ao Fundo Penitenciário Nacional, ressalvado legislações especiais. O seu valor tem como teto o montante do prejuízo causado pelo crime ou do provento obtido em razão da prática do delito, respeitando-se sempre que a pena não pode passar da pessoa do condenado. A terceira espécie é a prestação de serviço à comunidade, que consiste na atribuição de tarefas ao condenado em hospitais, escolas, orfanatos, entidades assistenciais, ou seja, em estabelecimentos públicos em geral. As tarefas não são remuneradas e nem remidas do tempo de condenação, vez que possuem caráter punitivo. Sua aplicabilidade depende de um requisito, que é a pena privativa ser superior a 6 meses. Claro que na justiça comum, porque no juizado especial é feita a transação penal. Para cada dia de condenação equivale a 1 hora de trabalho, ou seja, uma pessoa condenada a 9 meses vai cumprir 270 horas de trabalho. Para cada dia de condenação, 1 hora de trabalho. Porém, se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumpri-la em menor tempo, desde que não seja inferior à metade, de acordo com o artigo 46, parágrafo 4º. Exemplo: condenado recebe uma pena de 1 ano e 6 meses, que equivale a 540 horas. Essas 540 horas, dobrando a carga horária, ele consegue cumprir em 9 meses, ou seja, um prazo não inferior à metade do tempo, que é o que é permitido pela lei. A quarta espécie é a interdição temporária de direito, que subdivide-se em proibição do exercício do cargo, função, mandato eletivo, proibição do exercício da profissão, atividade e ofício. Essas duas serão aplicadas somente quando houver violação dos deveres inerentes a cargo, função, mandato eletivo ou da profissão, atividade e ofício. A terceira seria a suspensão da CNH, que somente será aplicada em crimes culposos de trânsito. E, por fim, as proibições de frequentar determinados lugares e a proibição de realizar concursos, que ficam a critério do juiz. A quinta e última espécie de pena restritiva de direito seria a limitação de final de semana, que consiste na obrigação do condenado permanecer aos sábados e domingos por 5 horas em casa de albergado, onde ele vai assistir cursos e palestras, ou até mesmo praticar outra atividade educativa. Porém, está praticamente em desuso, tendo em vista que as casas de albergado já não possuem mais salas de estudo, e sim somente quartos. Os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito são: primeiro, tamanho da pena. Se o crime for doloso, não pode ser superior a 4 anos. Se for culposo, qualquer que seja a pena poderá ser substituída.
Quanto ao crime, não pode ter violência ou grave ameaça contra a pessoa. O condenado não pode ser reincidente em crime doloso. E, por último, as circunstâncias judiciais, que seria a culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias, personalidade do réu, tudo para ver se é suficiente essa substituição. Entendendo suficiente a substituição, as regras a serem utilizadas pelo juiz seria: primeira, se a pena privativa de liberdade for inferior ou igual a 1 ano, poderá substituir por uma pena restritiva de direito ou por uma multa. Se a pena for superior a 1 ano, poderá substituir por 2 penas restritivas de direito ou uma pena restritiva de direito mais uma multa. Essa regra está contida no artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal. Falamos então das penas restritivas de direito. Agora vamos fazer um comentário sobre conversão benéfica e conversão maléfica. A conversão benéfica está prevista no artigo 180 da LEP e se dá da seguinte forma: quando a pena privativa de liberdade não for superior a 2 anos, a pessoa estando em regime aberto e ter cumprido mais de 1/4 da pena, sendo os seus antecedentes e personalidade favoráveis, o juiz converterá a pena privativa em pena restritiva de direito. Já a conversão maléfica seria o contrário. Seria a conversão da pena restritiva de direito em pena privativa da liberdade, exatamente pelo descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena a executar será deduzido o tempo cumprido de pena restritiva, respeitado sempre o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Exemplo: condenado a 6 meses de detenção e vai cumprir 180 dias de prestação de serviço. Faltando 20 dias ele para de comparecer. O que vai acontecer? Ele vai ter que cumprir no mínimo 30 dias. Por quê? Porque tem que respeitar um mínimo de 30 dias de detenção no caso de conversão. Encerramos aqui a aula 2 sobre penas restritivas de direito. Próximo assunto: pena de multa, na aula 3.